Esse período tem sido um período de grandes desafios para todos nós brasileiros, eu acho que até a nível de mundo. E tem alguns dados que nos despertam a atenção. E todo bom pregador e pastor, ele tem que estar atento com a Bíblia em uma mão e o jornal do dia na outra. Porque a gente precisa falar e mexer com os indicativos sociais, mexer com aquilo, com a palavra de Deus, usando a palavra de Deus, falar daquilo que precisa ser falado como Jesus fazia, não é isso? Então, nós vamos falar sobre lidando com as crises interiores. Está escrito assim, a partir do verso de número 3, eu vou ler a partir do verso 1, que aí já dá uma introdução aqui no nosso pensamento. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu moço, o seu servo, e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Vamos orar. Pai santo e querido, te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque eu sinto a tua gloriosa presença, a presença do teu Espírito neste altar. Obrigado pelo privilégio de mais uma vez poder ministrar a tua palavra ao coração da igreja que o Senhor me confiou o pastoreio, e também todos aqueles que estão nos acompanhando e cultuando a Deus por meio da transmissão do culto. Que o Senhor possa usar a minha vida, Senhor, para a tua glória e para a edificação de todos esses que estão aqui, todos esses que estão, Senhor, a meditar conosco na tua palavra. Ó Espírito Santo, és bem-vindo. Convidamos a ti, Espírito Santo, que é o autor das Sagradas Escrituras, que é aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É por ti que estamos aqui, Espírito Santo. Clamamos a ti, pedimos a tua direção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem assentar-se. Meus irmãos, nós vamos trazer uma palavra aqui falando sobre lidando com as crises interiores. Os irmãos sabem que nós somos humanos. E aqui está um relato de um grande homem de Deus, um grande profeta do Senhor. Mas o fato de ser um grande profeta de Deus, um grande homem de Deus, não anula a sua humanidade. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a nossa humanidade não é anulada. Nós continuamos na terra. O nosso corpo só será, irmã Samara, transformado quando Jesus arrebatar-nos. Até lá, nós continuaremos sendo humanos.
E se a gente quiser negar a nossa humanidade, a gente vai entrar em parafusos. Não pode negar a humanidade. A gente tem que saber que nós somos limitados. E aqui está o relato de um homem de Deus que nós admiramos, quando nós o vemos orar, desafiar os profetas, porque o contexto que está acontecendo aqui, no capítulo anterior, capítulo 18 de 1 Reis, é que a nação de Israel se distanciou de Deus. A nação de Israel se voltou à idolatria. É muito comum até a gente ouvir falar isso, e nos assusta como a nação de Israel se desviava com tanta frequência daquilo que Deus havia ensinado. A idolatria é um dos pecados que Deus mais odeia e detesta. É a pessoa trocar a criatura pelo Criador, adorar uma imagem de escultura. E a nação de Israel estava assim, se dobrando diante de Baal. Acabe, o rei de Israel, com a sua esposa, permitia e favoreceu o culto a essas entidades. E Deus levanta um homem destemido, que nós o conhecemos pela sua autoridade, pela sua coragem, e chega ao ponto de desafiar aqueles profetas e chama a nação de Israel à conversão e se voltar para Deus. E a gente recorda daquelas palavras de Elias e diz: olha, se Deus é Deus, segue-o. E se é Baal, segue-o. E chama a nação para um desafio. Monta os altares, como vocês conhecem a história. E Elias clama por fogo. Deus responde. O nome de Deus é estabelecido ali, porque Deus responde ao profeta e manda fogo. A gente está falando do Elias que ora para que não chova. E ele tem a ousadia, irmãos, de falar assim: olha, segundo a minha palavra, não haverá chuva. A gente está falando de um Elias que depois ora e a chuva vem novamente. Um homem voltado para Deus. Mas nesse texto, a gente encontra o contraste deste homem. O homem que teve coragem de enfrentar 800 profetas. Um homem que teve coragem de desafiar e chamar a nação de Israel. Parece frustrado nesse texto. Porque nem sempre grandes realizações gera grandes resultados. O que Elias esperava era que a nação de Israel se convertesse. O que Elias esperava era que depois desse desafio, o povo abandonasse a idolatria. O povo reconhecesse-o ainda mais como profeta. O povo se voltasse para Deus, mas não acontece isso não. E aí a gente vê Elias frustrado. E quando recebe a notícia da parte de Jezabel, dizendo que iria matá-lo, o texto diz, no verso 3, que Elias, tendo medo, fugiu para salvar a sua vida. Então a gente percebe mais um sentimento da alma deste homem, revelando as suas crises interiores. Ele está com medo e mais do que isso, ele não só está com medo, como ele foge. Porque assim, o medo, eu outro dia, não sei se foi aqui ou se foi na rádio, eu preguei sobre a questão, foi aqui, enfrentando o medo. A questão do medo, e no caso aqui de Elias, desta fuga, quando a gente foge de uma coisa, é porque a gente reconhece que aquilo que nós estamos enfrentando é superior a mim.
Eu não tenho estrutura, eu não consigo vencer aquilo. E ele foge, e a Bíblia vai dizer, para salvar a sua vida. Agora, a gente lê nas entrelinhas do texto o seguinte: Jezabel manda um recado para ele dizendo que vai matá-lo. Eu nunca vi ninguém que quer realmente matar outro mandar recado assim. É muito raro isso acontecer. Se Jezabel de fato queria matar Elias, como ela manda um recado dizendo que vai matar? E Elias é muito inteligente. Mas como que Elias ele foge para salvar a vida e lá na frente ele pede a morte para Deus? Não está uma confusão aqui? Não está um ambiente de crise instalado? Está um ambiente de crise instalado aqui com o profeta. Ele sente medo, então a gente está falando de medo. A gente está falando de fuga. E olha o que é que o texto diz mais. No verso de número 3 ainda, o profeta, ele em Berseba de Judá, deixou o seu servo. Deixou o seu servo e no verso 4, ele entra deserto, caminho de um dia. Ele entra em um deserto. Não pense que seria algo muito simples. A gente não entende se ele está deixando esse servo aqui para cuidar desse servo, ou se de fato ele estava querendo se isolar. Eu parto do princípio que ele está frustrado. É aquele dia que a pessoa quer ficar só. E o profeta está entrando no deserto, caminho de um dia, dizendo assim: eu quero abandonar tudo. Eu quero abandonar o meu ministério. Eu quero esquecer a minha vida de profeta. Eu quero esquecer o meu ofício. Eu quero abandonar tudo. E ele entra no deserto, talvez pensando: quem vai me ver? Quem vai me achar aqui neste deserto? Mais do que isso, quando ele chega lá, ele vai falar para Deus: já basta. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Irmãos, não é o primeiro servo de Deus que a gente encontra assim. Poderia citar Moisés, poderia citar Jó, poderia citar o próprio Senhor Jesus. No Getsêmani, Jesus ele ora dizendo: a minha alma está angustiada até a morte. Servos de Deus que enfrentam situações na vida, porque nós somos humanos. E essas crises podem atingir qualquer ser humano, porque nós somos humanos. E nos espanta Elias pedindo a Deus para tirar a sua vida. Agora, vamos continuar aqui com o nosso pensamento. Ele quer morrer? É uma pergunta. Não, se ele quisesse morrer, ele tinha que ter ficado lá e Jezabel iria matá-lo. Na verdade, Elias, no meu entendimento, não quer morrer. Elias está pedindo ajuda. Elias está pedindo ajuda, porque se ele quisesse morrer, ele teria ficado lá e Jezabel o mataria. Então a gente está falando de medo, de fuga e de pedido de socorro. Irmãos, a vida, nós percebemos pelas Escrituras que a vida é cheia de desafios. E nós estamos vivendo esse tempo agora, um tempo de desafios. Agora, acompanhe o texto comigo. A gente tem um profeta que está fugindo, que está abandonando o seu ofício, abandonando uma missão que Deus lhe entregou. E pode ser que no nosso entendimento fala: Deus vai abandonar realmente esse profeta. No verso de número 5 continua: deitou debaixo de uma árvore e dormiu, e de repente um anjo o tocou. O anjo aqui é uma representação de Deus. O anjo vem e toca Elias. Ainda que este profeta está fugindo de Deus, Deus vai ao encontro desse profeta por meio deste anjo e toca em Elias.
É como se Deus estivesse falando: Elias, você desistiu de mim, mas eu não desisti de você. Elias, você está fugindo do seu propósito, mas eu não desisti de você. E Deus vai ao encontro deste homem que está no meio de uma crise. Parece que tudo está dando errado na sua vida. E Deus vai ao encontro dele. E Deus vai dizer: levante e coma. Levante e coma. Elias olhou ao redor e ali estava junto à sua cabeça um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Que Deus é esse que sabe cuidar dos seus. Que Deus é esse que sabe cuidar dos seus. Eu não sei qual é a situação que você entrou aqui, ou a situação de você que está acompanhando o nosso culto pela transmissão. Mas nós conhecemos um Deus que sabe cuidar. Um Deus que traz um pão, e não é um pão qualquer, é um pão quente. E o pão ainda está sobre brasas. É um Deus que se preocupa e traz a água. E o Senhor está trazendo para você pão quente e água jorrando nesta noite, nesse culto de vitória. Porque Deus é um Deus que se importa sim, irmãos, conosco. Se você está em crise, se você está em crises interiores e questionamentos na sua mente, talvez como Elias, querendo desistir, querendo fugir, parece que o fardo está insuportável, você veio ao lugar certo nesta noite. Culto ao Senhor, na igreja de Deus, que é o lugar de cura, para que Deus te veja e te diga: eu estou te vendo, você está aqui, agora você deve levantar e comer, porque a palavra de Deus está dizendo a você: levante e coma. Elias levantou, comeu, e ele não estava bem mesmo, porque ele deita e dorme novamente. Deita e dorme novamente. Você pensa que Deus desistiu? Ainda não. Vem o verso 7, o anjo novamente. Vem o anjo novamente, toca nele e disse: levante-se e coma. E ele conclui agora dizendo: pois a sua viagem será muito longa. Eu creio que quando Deus traz uma palavra à sua igreja, nem uma palavra ela volta vazia. Há pessoas aqui nesta noite que de alguma maneira pensou em desistir. Há pessoas aqui nesta noite no templo ou na transmissão que de alguma maneira pensou em desistir. Eu vou desistir da vida, eu vou desistir do sonho, eu vou desistir da faculdade, eu vou desistir do projeto. Mas esse projeto foi um sonho de Deus, foi Deus que plantou no seu coração. Então o Senhor me traz aqui nesta noite para dizer: levante-se e coma. Se renove nesta noite, renove a sua esperança, porque a sua caminhada será muito longa ainda. Haverá muito trabalho para ser feito ainda. Aleluias, aleluias. Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. O profeta se levantou, comeu, e aí a sua viagem de fato foi muito longa. Com a força daquela comida, ele viajou. 40 dias, 40 noites, até o monte de Deus, Horebe. Quando chega lá no monte, a nossa expectativa é de que o profeta agora, ele está bem. A nossa expectativa é que de agora ele vai se levantar mesmo. Mas ainda não aconteceu. Sabe o que é que acontece? Ele entra em uma caverna. Ele entra... Qual é a imagem que vem de uma caverna? É um lugar escuro, é um lugar escondido, é um lugar solitário. E parece que esse é o desejo do profeta. Ele entrou ali numa caverna e passou ali a noite. E você pensa que Deus desistiu desse profeta? Você pensa que Deus abriu mão dele? Irmãos, porque Deus não abre mão. Muitas vezes na batalha nós nos ferimos mesmo. Quem trabalha para Deus sabe como que é.
Muitas vezes nas lutas nos ferimos mesmo, porque é uma batalha, a vida é uma batalha, nos ferimos. Mas você nunca vai ver Deus abandonando um soldado seu. O soldado está ferido, mas Ele está cuidando. Pode ter sido ferido na batalha, mas o Senhor está cuidando. Olha o que é que Deus vai fazer. Elias está lá dentro da caverna. E a palavra do Senhor veio dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? O que fazes aqui, Elias? O que é que Deus está falando? Deus não sabia que Elias estava na caverna? Deus não sabia o que é que Elias estava fazendo ali? Sabia. Mas o que Deus está falando para Elias é: eu não te chamei para estar aqui, Elias. O que Deus está falando: este não é o meu propósito para você, Elias. O que Deus está falando para Elias é: não foi para isso que eu te chamei. Você é meu profeta, você é meu servo. Aqui não é o seu lugar. É isso que Deus está falando para Elias. O que fazes aqui, Elias? Às vezes nós vamos aonde Deus não quer que a gente vá. Às vezes a gente faz aquilo que Deus não quer que a gente faça. E os olhos de Deus, Ele está sobre nós. Não tem como fugir do olhar de Deus, meus amados irmãos. Não tem como fugir do olhar de Deus. E o que é que a palavra do Senhor diz? E ali veio a palavra do Senhor dizendo: o que fazes aqui, Elias? Agora olhe isso aqui, o que é que vai acontecer. Quando nós estamos envolvidos em crises, quando nós estamos envolvidos em problemas, a gente tende a ter uma visão distorcida da situação e daquilo que a gente está enfrentando. A fala de Elias parece, as falas de Elias demonstram esse entendimento equivocado da situação. Olha o que é que Elias diz: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Isso é verdade, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança. Olha a frustração dele. Quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. Olha, aquela pessoa que diz assim: por que só eu passo por esses problemas? Por que isso só acontece comigo? É a mesma coisa que Elias está falando aqui. Só eu fiquei. Agora, será que só eu enfrento o problema? Será que é essa pessoa que falou: por que é que isso só acontece comigo? Será que só ele enfrenta problema? Será que só Elias ficou mesmo? Não. Porque mais à frente o Senhor vai falar, dizendo que ficou mais 7.000 que não se dobraram. Elias está tendo uma visão distorcida da situação. Ficaram ainda 7.000 que não se dobraram. Mas Elias está tendo uma compreensão diferente. A palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia da caverna e fique no monte na presença do Senhor. Aqui continua o tratamento de Deus na vida de Elias. Continua o tratamento de Deus na vida de Elias. E a Bíblia diz que Deus vem falar com o profeta. Primeiro, num vento fortíssimo. Deus não estava no vento. Depois, um terremoto. Deus não estava no terremoto. Depois, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E então, depois, um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa, cobriu o rosto e saiu e ficou à entrada da caverna. É aquele dia que, quando a gente reconhece a voz de Deus, que o crente sabe
quando Deus fala com ele. Que o crente sabe quando é o sussurro da voz do seu mestre. Porque a Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e conhecem. É aquele dia que a gente vem ao culto e a gente sente que Deus está falando com você. É aquele momento no seu quarto quando você realmente entende que é Deus que está falando com você. Eu me recordo de uma experiência que até se parece com a experiência de Elias. Eu poderia contar aqui duas. Eu me lembro de um culto de domingo. Isso deve ter 2010, 2012 por aí. 2012, eu estava em um culto no Itaigara, um culto de domingo. E eu estava orando a Deus. E Deus havia me entregado algo e eu estava querendo desistir daquilo que Deus havia me entregado. E eu vinha relutando com Deus sobre aquilo, relutando. E durante aquela semana eu orei a Deus e comecei a apresentar algumas desculpas. Porque normalmente é assim. A gente começa a apresentar algumas desculpas para Deus. E eu comecei a apresentar algumas desculpas. E durante a semana, quando chega no domingo, eu me lembro que a minha última desculpa, eu falei com Deus: Deus, por que o Senhor não levanta outro para fazer isso? Passou o dia, quando eu chego no culto domingo, estou sentado lá no púlpito, o culto ocorrendo tudo bem. Quando chega na hora da mensagem, o presbítero Jean vai pregar. O presbítero Jean vai pregar e ele vai leu a palavra e depois ele falou o tema da mensagem. O tema da mensagem era as desculpas de Moisés. Não é, Elias? Às vezes é bom você ter o nome bíblico, mas nessas horas você aperta a gente, né, Alex? Era as desculpas de Moisés. E eu dei uma segurada assim na cadeira e falei: o negócio hoje vai apertar aqui. E Deus começou a falar comigo. E eu tinha certeza que era a voz de Deus. E por fim Deus falava assim. Deus falava claramente comigo. Um outro dia, porque eu estava em casa, desanimado um certo dia, e não queria sair aquela tarde, queria ficar ali no meu quarto, passei o dia, a tarde estava ali ainda, e a Joelma, minha esposa, percebeu. E ela, para querer me tirar lá do quarto, ela inventou alguma coisa para me fazer. Falou: tem um varal para fazer. Eu falei: Joel me inventou esse varal para fazer. E eu saí ali meio sem querer, mas falei: vou fazer esse varal. E saí, tinha que ir no outro lado do quintal. Quando eu estava saindo do lado da casa, chegando na parte final do quintal, quase chegando ao fim, eu escutei alguém que cantava lá no seu quintal. E a pessoa cantava assim: sai da caverna, pode sair. E eu, quando eu vi aquele hino, eu falei, o hino veio como uma flecha. Eu sentia de alguma maneira que era Deus falar comigo. E a pessoa cantava mais alto ainda, não há unção. Uma hora daquela, o sol quente, a pessoa falava: sai da caverna, pode sair. Ô, meu irmão, não precisou falar mais nada. Eu nem sei se eu fiz o varal, o Joelma pode confirmar. Voltei, tomei banho, entrei no carro e falou: eis-me aqui, Jesus, estou indo fazer visita. E Deus está falando com você aqui nesta noite de quinta-feira também. E está dizendo a você: saia da caverna nesta noite. Você que tem um chamado de Deus. Às vezes a gente não tem noção da dimensão daquilo que Deus nos entregou.
A gente pensa que é só tocar uma bateria, que é só tocar uma bateria, mas é muito mais do que tocar uma bateria. A gente pensa que é cuidar de uma transmissão, que é simplesmente chegar aqui e cantar um hino, mas é muito mais do que cantar um hino, porque nós temos algo de Deus a transmitir a pessoas que contam conosco, com o nosso ministério e com aquilo que Deus entregou nas nossas mãos, irmãos. E nós não podemos desistir no meio das nossas crises, das nossas dificuldades. Eu me recordo de uma outra experiência. Um irmão queria desviar. Olha só, queria desviar. Estava calçando o tênis para ir para o forró. Você acredita nisso? Crente planejando desviar. Não vai dar certo, né, Anderson? Planejando desviar. Falou, hoje eu vou desviar. E estava calçando, época de São João, calçando o tênis para ir para o forró. Daqui a pouco, quando ele está calçando o tênis, está tendo culto na igreja. Está tendo culto na igreja. E lá na igreja eu conheci as duas partes da história, porque eu estava no culto e depois visitei essa pessoa e falou comigo. Enquanto isso, está no culto. Deu uma oportunidade, o irmão não estava nem como a esposa, a irmã Juliane, falou aqui hoje. Hoje eu não queria nem cantar. Vim só para ouvir. E o irmão falou, rapaz, eu não estava nem querendo cantar, mas me deu a oportunidade, eu vou lá. Quando chegou lá, o irmão começou a cantar. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece. E o irmão estava em casa, calçando o tênis para desviar, começou a chorar. E, em vez de ir para o forró, foi para a igreja, meu irmão. Rapaz, quando Deus quer falar, para tudo que Ele fala. Quando Deus quer agir, não precisa de artifícios. Ele chega na caverna e chama, venha para fora. Porque tu és meu, tu és minha. E a jornada será muito longa. Ah, irmãos, que Deus vivo. Este é o Deus vivo que nós servimos. Se você está em crise, se você está com crises interiores, pastor, sofri alguma perda, estou desempregado, minha família me abandonou, eu não sei como estar aqui, a minha mente está confusa. Sinta Deus falar com você nesta noite. Sinta o Senhor trazendo paz à sua alma nesta noite. Sinta isso. Quando eu olho esta manifestação de Deus, quando eu olho Deus trazendo o vento, Deus trazendo o terremoto, Deus trazendo o fogo, eu não sei explicar o porquê que Deus está fazendo isso. Mas assim na minha mente, parece que é Deus falando para Elias, Elias, eu continuo no controle de todas as coisas. Elias, o vento me obedece. Elias, o fogo me obedece. Elias, eu mando no terremoto. Eu sou o Senhor, Elias. Saia desta caverna, Elias. E ele ouve então a voz de Deus. Sabe o que é que acontece? Elias sai dali para ir trabalhar. Olha, você vai ungir Eliseu. Você vai voltar pelo mesmo caminho que você veio, Elias. Só aumentou mais a jornada, só aumentou mais o caminho. Que às vezes a gente quer gerar dificuldades. Só vai demorar um pouco mais, mas vai ter que voltar pelo mesmo caminho por onde Deus nos chamou. Que o Senhor abençoe o seu povo, que o Senhor abençoe a sua igreja. Porque nós temos a certeza no Deus que cuida de nós no meio das nossas crises. Deus que cuida de nós no meio das nossas crises.